Meu avô foi velado em casa. Ele faleceu com 82 anos de idade no ano de 1980. Ainda me lembro daquela cena muito triste que marcou toda a nossa família. Minha avó inconsolável pela perda de seu companheiro de mais de 50 anos. Meu pai consolando minhas tias e minha mãe cuidando de filhos e sobrinhos. 6 meses após sua partida, a minha avó resolveu encontrá-lo e se foi também. E ela também foi velada em casa. Como ninguém quis assumir a responsabilidade da manutenção da casa, que era imensa, os meus pais resolveram se mudar para lá. Eu tinha apenas 8 anos de idade, mas me lembro de cada detalhe daquela época. Aquela casa que outrora era o meu lugar preferido ficou escura, sombria, triste, desconfortável e assustadora. No meio da noite, eu acordava ouvindo vozes e barulhos na cozinha, e eu ouvia também a máquina de tear da minha avó trabalhar a noite toda. Minha avó era tecelã, herdou a máquina de sua mãe e, assim como ela, passava horas do dia tecendo fios e fazendo roupinhas para todos que nasceram na nossa família. Nesta mesma época, a minha mãe descobriu que estava grávida do meu irmão caçula, e todas as noites eu ouvia o tear da minha avó trabalhar. Contei para os meus pais e eles me diziam ser coisa da minha cabeça. Eu estava impressionada com tudo o que estava acontecendo. Curiosamente, quando meu irmão nasceu, eu não ouvi mais o barulho do tear e sempre via a minha avó à cabeceira da cama dos meus pais. Por um bom tempo as coisas se acalmaram, porém, aos 12 anos de idade, eu acordei em uma noite ouvindo o tear trabalhando novamente. Criei coragem e fui até o quarto onde ele estava e, para minha surpresa, eu o vi nitidamente. Aquela máquina rodava como se alguém estivesse manuseando-a. Corri para o meu quarto tremendo e passei o resto da noite em claro. Naquele mesmo dia, uma das irmãs do meu pai veio à nossa casa anunciar sua gravidez. Ela estava no 3º mês de gestação. Eu ouvi aquele tear trabalhar por mais 6 vezes todas as noites e ele só parou quando meu primo nasceu. 2 meses após o nascimento do meu primo, o marido da minha tia faleceu tragicamente em um acidente de trabalho e ele também foi velado na sala da casa dos meus avós, ou melhor, na nossa casa. Casa que já não era mais a mesma desde que a minha avó faleceu. Ela foi ficando cada vez mais desconfortável. A sensação de estar sendo observada durante todo o tempo era muito forte e aquilo me deixava muito nervosa. Eu comecei a adoecer, chorava o tempo todo, sem motivo algum. Não dormia, comia mal. Estava entrando em um estado depressivo e de uma ansiosidade assustadora. A minha mãe dizia que aquilo eram os hormônios da adolescência aflorando e que era normal. Eu não acreditava naquilo. Só eu sabia o que eu via pelas madrugadas. Mas resolvi não contestá-la, porque assim seria melhor para mim. Para o meu bem-estar, resolvi ignorar tudo ao meu redor. Não falava mais nada com ninguém. O que eu ouvia, eu guardava só para mim. Quando eu estava com 15 anos, comecei a sair. Meus pais me deixavam frequentar festas familiares. Normalmente, quando a minha mãe não podia ir, eu ia representando a família, desde que não fossem festas formais. Em uma noite, eu estava chegando da festa de 15 anos da filha de amigos de nossa família. Era por volta de 1h30 da manhã. Os pais da garota me deixaram em casa, embora não houvesse perigo naquele tempo. Eu agradeci e entrei sem fazer nenhum barulho. Porém, quando abri a porta e cruzei a sala, dei de cara com o meu avô e o meu tio já falecidos sentado em uma poltrona da sala me observando, como se estivessem me esperando chegar. Eu gritei muito
Meu pai acordou com os meus gritos e veio ver o que estava acontecendo. Ele até achou que eu havia ingerido algum tipo de bebida alcoólica, mas até os dias de hoje eu nunca bebi. Disse a ele o que estava vendo, e acho que ele acreditou em mim, pois ele viu pavor em meus olhos e eu tremia muito. Por sugestão dele, naquela noite eu dormi no quarto dos meus pais. Ele achou que assim seria melhor, eu ficaria mais calma. Na manhã seguinte, contei para minha mãe o que eu vi perto do meu pai. Eles se olharam, me olharam e não disseram uma palavra sequer. Para o meu consolo, eles não me contestaram, mas também não disseram nada. Pedi para o meu pai que me mandasse para um colégio interno. Eu queria sair dali, não me importava se tivesse de estudar fora. Eu estava quase me formando, seria pouco tempo longe de casa. Mas este pouco tempo, para mim, já seria o suficiente. Eu já não suportava mais ficar ali. Vivia assustada por qualquer coisa, por menor que fosse. Meu pai me disse que não seria possível, eu deveria ficar em casa, mas prometeu que assim que ele conseguisse, mudaríamos de lá e voltaríamos para nossa casa. Naquele momento eu entendi que os meus pais também viam algo na casa, só não diziam para não nos assustar. Assim que me formei no colegial, comecei a namorar um rapaz que hoje é o meu esposo, e já são 28 anos de casados. Já com 19 anos de idade, eu estava me despedindo do meu noivo no portão de casa por volta das 9 horas da noite, e quando me virei para entrar, novamente vi o meu avô e o meu tio, e dessa vez eles estavam encostados na porta. Eu não tive coragem de entrar. Gritei e pedi para o meu pai vir ao meu encontro. Eu disse a ele o que estava acontecendo, e novamente ele abaixou a cabeça em silêncio e entramos. 2 noites após este acontecimento, o meu irmão caçula acordou aos gritos na madrugada, dizendo ao meu pai que haviam 2 homens dentro do seu quarto. Ele disse que os reconhecia do álbum de fotos de família e que eram o vô Pedro e o tio Lúcio. Depois disso, a minha mãe pediu ao meu pai que mudássemos de lá. Embora eles não nos fizessem mal físico, aquilo estava afetando muito o nosso emocional. O meu irmão ficou agressivo, atrapalhou seu desenvolvimento escolar e ele chorava muito também. Meu pai disse que sairíamos dali e pediu a nossa casa de volta. Antes deles voltarem para nossa casa, eu me casei e saí de lá sentindo um alívio enorme. Mas eu me enganei. 2 anos mais tarde, acordei com meu esposo me chamando assustado, dizendo que acordou com uma senhora em nosso quarto. Naquela mesma semana, eu descobri que estava grávida e mesmo não morando mais na casa antiga, eu ouvia o tear trabalhar por todas as noites até a minha primogênita nascer. E assim foi com todos os meus 4 filhos. Semana passada, acordei às 2 da manhã juntamente com o meu marido. Dessa vez, ele também ouviu o tear. Na hora do almoço, minha filha veio nos visitar e contar de sua gravidez. E assim, a história se repete mais uma vez. Só um detalhe. Este tear continua na casa de meus avós. Eu não o trouxe comigo. Não sei quando isso vai parar. A única certeza que tenho é que este tear anuncia todas as gestações de nossa família, mas infelizmente apenas eu e agora o meu esposo ouvimos sua anunciação. Obrigada, Ellen. Tenho certeza de que minha avó gostaria de ouvir essa história contada em sua voz. E se você a contar, da próxima vez que aquele tear trabalhar novamente, eu colocarei o relato para ela ouvir. Boa noite. E para você que quer participar conosco da 6ª edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que acontecerá no dia 25 de julho,
Envie o seu relato para o número que está aqui na descrição do vídeo até o dia 22 de julho. Eu aguardo vocês. No mais, muito obrigada pelo carinho, a paciência, o respeito, a companhia e até o próximo relato.